Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso jogou na manhã deste domingo contra o Vasco da Gama pela final da Taça Rio e perdeu por 1-0 com um gol de Cano. Uma falha defensiva do Botafogo que não foi por acaso. O Glorioso tem dificuldades para sair jogando, como vem tendo dificuldades em todos os setores do campo. Vamos falar a respeito do jogo que o Botafogo tem que melhorar, e na verdade o Botafogo tem que melhorar muita coisa para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes disso, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido e grátis, tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se, é só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce pro Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil, depois vamos muito além, porque apesar de tudo, o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, indo ao assunto, Botafogo perdeu por 1-0, mais uma vez jogando mal. O técnico Marcelo Chamusca não consegue dar uma identidade ao time do Botafogo. E nós vamos começar a entender isso pela escalação. O Botafogo começou com aquele 4-4-2, com Pedro Castro um pouco mais adiantado ao lado do centroavante Rafael Navarro. E aí o Botafogo já perde consistência no meio-campo. Vamos lá, o Glorioso entrou em campo com Douglas Borges, o Varley na lateral direita, e o Botafogo tinha uma consistência melhor na lateral direita com o Jonathan, que não é nada demais, mas dá um poderio defensivo maior à equipe e também consegue desenvolver um pouco melhor o jogo, pelo menos até o segundo terço, já que o Jonathan não vai tão bem ao fundo, só que o Varley, mais jovem e mais rápido, também não ataca o fundo pelo lado do campo. Então o Jonathan fez falta, o jogador que, segundo o Thiago Veras, foi poupado. E aí o Botafogo teve na zaga o Canu pela direita e o Souza pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda o Botafogo teve o PV. No meio-campo, o Glorioso teve o Friso e o Romildo por dentro, com o Ronald na extrema direita e o Marco Antônio na extrema esquerda. E aí o Pedro Castro fez aquela função de segundo atacante ao lado do Rafael Navarro, que jogou como centroavante. Com a bola, o Botafogo botava o Pedro Castro mais ou menos como um homem circulando próximo ao Rafael Navarro, numa espécie de 4-4-1-1 ou até mesmo 4-4-2, e sem a bola o Botafogo fazia as duas linhas de 4, com os dois laterais, os dois zagueiros, os dois pontas e o Friso e o Romildo por dentro, com o Pedro Castro e o Rafael Navarro mais à frente. Com isso, o Botafogo tendo um jogador da característica do Pedro Castro, que dá consistência ao meio-campo, que marca um pouco melhor que o Friso, tem qualidade com a bola e também pode chegar para atacar a intermediária defensiva do adversário e finalizar de longa distância, o Botafogo tendo esse jogador na linha de ataque perde muito por dentro, perde muito no meio-campo. E essa bola não chega com tanta qualidade ao Pedro Castro. Então, no primeiro tempo, o Vasco da Gama conseguiu ganhar o meio-campo, mas só teve um chute perigoso, que foi o do Germancano também, de fora da área, e o Douglas Borges fez boa defesa. Qual é a boa notícia que temos nesse confronto? O Vasco não é isso tudo. O Botafogo, a gente sabe que precisa melhorar demais. O Botafogo está mal, não conseguiu na primeira etapa desenvolver jogadas ofensivas com qualidade e segurou o jogo do Vasco da Gama ali muito em função da dificuldade técnica do adversário. Só que a gente vê o nosso lado. O Botafogo é mais um time fraco até agora para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Fraco como o Curitiba, que terminou em 9º entre os 12 do Campeonato Paranaense, ficou de fora da segunda fase, das quartas de final. O Remo, que ficou de fora da final do Campeonato Paraense, foi eliminado pela Tunaluso. O Goiás, que também não disputa as finais do Campeonato Goiano. A decisão começa amanhã com Vila Nova e Grêmio Anápolis. E outras equipes de medianas para fracas, como Ponte Preta, o Guarani também não está tão bem. E o Botafogo está aí nesse bolo. Só que a nossa ideia é de que o Botafogo suba para a Série A. E jogando o futebol que está jogando hoje, não apresenta isso para o torcedor. Então, um ponto é o Vasco também não ser tão forte assim, porque não é, pelo menos hoje,
pode vir a melhorar, mas o Botafogo é quem precisa melhorar muito. E na segunda etapa, o Botafogo até tentou melhorar, só que aí, por conta de uma dificuldade para sair jogando, o Botafogo deu um gol para o Vasco da Gama. Deu. O Souza falhou tecnicamente, foi muito mal no lance, tem que ser cobrado por isso. Um jogador que eu vejo como um bom zagueiro, que vai crescer, vai evoluir, mas na inexperiência, na juventude, e o Botafogo teve muito problema com isso na temporada passada, ele acabou errando numa bola que ele poderia jogar para a lateral. Mas por que o Souza deveria jogar uma bola para a lateral que estava nos pés do Botafogo? Porque o Botafogo não tem jogada desenvolvida para sair desde lá de trás. A bola era nossa. Ele tocou pro goleiro, recebeu do goleiro novamente, não conseguiu sair jogando, perdeu a bola, houve o cruzamento e o Cano fez o gol de cabeça. A bola era nossa, mas o Botafogo não conseguia sair jogando. O Botafogo tocava a bola de lá para cá contra Nova Iguaçu, Macaé, que ficavam na pressão baixíssima. O Vasco fez uma pressão mais alta e dificultou o jogo do Botafogo. Então, durante muito tempo na partida, o Botafogo ficava fazendo os lançamentos longos, na maioria errados, claro, e não conseguia fazer triangulações para que o time conseguisse avançar com a bola. Um jogador muito longe do outro, não tem jogada. E o Botafogo vem tendo semanas cheias para treinar. Falei aqui ontem. Depois da derrota em 17 de abril para o Fluminense por 1-0, o Botafogo tinha jogado 17 de abril num sábado, só foi jogar no outro domingo com o Macaé. Não evoluiu, fez 4-0 porque o Macaé é fraco. Aí só jogou no outro domingo contra o Nova Iguaçu, horroroso, 0-0. E depois no outro domingo contra o Nova Iguaçu, 1-0 jogando mal. E agora hoje, domingo contra o Vasco, e perdeu de 1-0 jogando mal, sem jogada desenvolvida para sair jogando. Então o Botafogo toma um gol numa falha individual do Souza, dentro de um contexto coletivo muito ruim do sistema defensivo, que não consegue sair jogando. E o Botafogo também não tinha o meio-campo, muito em função do Pedro Castro estar na zona ofensiva, e com isso só conseguia levar algum perigo quando o Ronald, dentro das características e condições dele, tentava alguma coisa na velocidade, trombando com os adversários pelo lado direito do campo, o que era muito pouco também. O Botafogo até foi mais competitivo do que em outros jogos, brigou muito contra o Vasco, isso é um ponto interessante, conseguiu brigar, o jogo era feio, o Botafogo deixou o jogo mais feio mesmo, fez faltas, os jogadores compraram o barulho de outros jogadores, como não acontecia anteriormente, isso também foi interessante. E o Botafogo, depois que tomou o gol, tentou avançar um pouco, o Vasco recuou um pouquinho, ainda teve um chute de fora da área do Andrei, que o Douglas Borges pegou bem, o Botafogo tentou melhorar na partida. Como também não há construção ofensiva, o Botafogo tentava de qualquer jeito. O que aconteceu? Em determinado momento, o Chamusca começou a substituir, trouxe o Pedro Castro para a zona de meio campo. Ali o Botafogo, ainda carente de parte técnica, conseguiu se estabelecer de alguma forma, conseguiu ter até mais posse de bola, terminou o jogo com 51% de posse, porque o Pedro Castro deu uma consistência um pouco maior ao meio. Só que ainda faltava muito pelo lado esquerdo, muito pelo lado direito. Marco Antônio muito mal hoje na extremidade do campo. O PV tentando, mas não conseguindo, porque o Vasco pressionava bem a bola por ali quando ele tinha a bola no pé. E o Botafogo não conseguia pressionar tanto o Cruz Maltino. Entretanto, vem outra circunstância do que é o Botafogo hoje. Da fragilidade do Botafogo hoje como instituição, como clube. O Botafogo é prejudicado pela arbitragem dentro de campo até em campeonato que não vale nada. Dentro de casa, perdão. Até em campeonato que não vale nada, que é a Taça Rio. Que já não sabe nem se o campeão vai receber o prêmio. Então o Ronald dominou uma bola, entrou na área driblando e sofreu uma tentativa de não sei o que por parte do jogador do Vasco, que capou a bola e deu um bico na canela do Ronald. O Ronald caiu, o árbitro não deu nada. Ele não deu pênalti. E se o Botafogo empatasse o jogo com um gol de pênalti, não seria injusto, porque o Vasco também não jogou bola. Se o torcedor Cruz Maltino, com todo respeito ao Vasco da Gama, acreditar que por conta da partida de hoje o Vasco está evoluindo para fazer uma grande Série B, pode ser um equívoco. Repito, pode até ser que o rival do Botafogo melhore, mas hoje não jogou muito.
E um gol de pênalti pro Botafogo naquela condição não seria também nada de outro mundo. 1-1 pro jogo de hoje estaria tranquilo. Porque o Botafogo deu um gol pro Vasco. Se não tivesse dado, mas o Si não entra em campo. Então, Botafogo mal, prejudicado pela arbitragem de novo. Botafogo tem que ser uma instituição mais forte em todas as esferas. E perdeu por 1-0. Eu fiz a pergunta para o Chamusca na coletiva a respeito dessa dificuldade para o Botafogo sair jogando. Citei o tempo de preparação que o time está tendo e mesmo assim o time não consegue sair jogando e isso culminou no gol da vitória do Vasco hoje. Vamos ver a resposta e no próximo vídeo eu coloco para vocês a resposta do Chamusca e a minha pergunta para o treinador. A gente desenvolve também essa situação. Vamos ver o que o Chamusca respondeu na coletiva, se ele foi coerente ou se não foi coerente. É um time que precisa realmente dos reforços que devem chegar em breve e precisa evoluir muito. O Botafogo está perdendo tempo. O Botafogo está desperdiçando oportunidades. Outros times têm menos tempo que o Botafogo e devem ou podem pelo menos chegar mais preparados que o nosso Glorioso para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E isso é muito preocupante. O Botafogo tem que reforçar, tem que treinar melhor e se apresentar melhor quando estiver jogando. Por enquanto, o cenário não é animador. Então é isso, galera. Uma análise aqui a respeito de Vasco da Gama 1, Botafogo 0, ou melhor, Botafogo 0, Vasco da Gama 1, já que a partida foi disputada no estádio Newton Santos. Sábado que vem, o outro jogo da final da Taça Rio em São Januário, às 15h05. E nós vamos estar aqui repercutindo tudo durante a semana. Estamos sempre ao lado do Glorioso, torcendo, cobrindo e trazendo para vocês uma análise especial. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, valeu, fui! You